Pai do Senhor, meus queridos, mais uma vez, estar com vocês é uma grande alegria. Hoje eu vim mais abençoado. Mano? Vim mais abençoado, né, missionário? Jantei na casa do pastor. Glória a Deus. Eu nem almocei hoje, só por isso. Comi 2 goiabas hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu gostaria de fazer mais uma oração. Soberano Deus eterno, Senhor, eu de novo te bendigo, te agradeço por essa maravilhosa oportunidade, esse privilégio. Assim como o Senhor falou comigo, ó Deus amado, o Senhor possa falar com os meus irmãos, o Senhor possa suprir as minhas dificuldades, as minhas limitações e falar com o teu povo, Senhor. Que o Senhor possa aquietar o meu coração, ó Deus, pela responsabilidade e me usar como te apraz, Senhor. Fala com a tua congregação que esta noite está aqui reunida querendo te ouvir. E assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ler a palavra, meus amados. Está no livro, no Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 43. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ler a palavra, meus amados? Aleluia. Então leremos. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Podem se aceitar, meus queridos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, a semana passada, quando o pastor Ricardo me convidou para estar com vocês, ministrando a palavra, eu não me lembro se ele se recorda, mas no carro eu disse a ele assim: já sei o que eu vou pregar. Eu imaginei que soubesse. Eu imaginei que fosse uma ministração sobre maravilhas, um outro texto, mas eu confesso a vocês que eu fui tão surpreendido por esse texto. Esse texto foi um texto que o meu pastor pregou no culto de domingo, e eu pedi licença a ele para compartilhar com vocês alguns elementos da pregação dele e outras coisas que o Senhor falou comigo durante a pregação.
E também aproveito para entregar um abraço dele a você, pastor Ricardo, e a toda a igreja, pastor Odair Rossi, meu pastor presidente, lá na Igreja Batista do Calvário, na Vila Luzita, em Santo André. Trago um abraço da irmã Silvana, minha esposa, né, e um oizinho da Aninha, minha filha mais nova. Amém? Aleluia. Deus abençoe, queridos. Amados, nós estamos numa campanha, né? O milagre total pela revelação do Espírito Santo. É isso, né, pastor? É o tema da campanha. Amém. Mas para esse sermão, eu elegi um título, um nome para esse sermão. É o encontro com Jesus, o milagre transformador. Meus amados, talvez os mais velhos, eu ouvi assim poucas vezes, havia um cântico que dizia assim, o pastor Ricardo vai lembrar: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Meus amados, antes dessa passagem, Pedro, Filipe, André, todos já haviam tido um encontro com Jesus. Aleluia. Natanael era de Caná da Galileia. Interessante que, relendo e estudando novamente o texto, né, em seguida, depois de tudo que nós vimos que aconteceu com Natanael, neste texto, Jesus vai para Caná da Galileia fazer o seu primeiro milagre público, né? Transformando o vinho, água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Natanael era um estudioso, amados. E esse texto que nós lemos, ele reflete bem isso em dois momentos. Quando Filipe diz a ele assim: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e aquele de quem se referiam os profetas. Filipe estava se referindo ao Antigo Testamento. E assim, se referindo ao Antigo Testamento, nós entendemos que Natanael, que significa presente de Deus, o dom de Deus, também conhecia o Antigo Testamento. Depois nós vemos aqui no final que Jesus diz a ele que ele verá os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, fazendo menção a uma passagem do livro do Gênesis, né, uma passagem de Jacó no livro do Gênesis. Então, Natanael era um homem que tinha uma esperança por aquilo que a palavra de Deus, existente até aquele momento, que era o Antigo Testamento, essa esperança ele nutria conhecendo a palavra de Deus naquele momento. Ele tinha uma esperança, aleluias, de encontrar. Ele esperava o ungido de Deus, o Yeshua e a Machia, Jesus, o Cristo, o Salvador. Esta era a expectativa daquele povo, o povo de Israel, que tinha uma história linda de um relacionamento com Deus. Uma história onde Deus operou grandes maravilhas, grandes feitos, que já havia salvado uma vez esta nação do jugo do Egito, debaixo de maravilhas havia resgatado eles do cativeiro, da escravidão no Egito, para dar a eles uma terra prometida. Era uma grande expectativa, porque ele conhecia o grande Deus que a nação de Israel tinha. Ele era um homem estudioso. E era um homem também zeloso. Nós podemos observar que ele tinha zelo com
a palavra, era aplicado, estudioso e vivia esperando aquilo que a palavra de Deus havia prometido para o povo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas este encontro com Jesus, aleluia, esse encontro que Natanael teve com Jesus, foi um encontro transformador na vida de Natanael. Um homem que nasce com o significado de seu nome tão lindo, presente de Deus, um homem zeloso com a palavra de Deus, religioso, no que então deveria ele ser transformado num encontro com Jesus? Se a comunidade em que ele vivia, embora não vivesse no centro religioso da época, que era Jerusalém, mas vivia na Galileia, a comunidade em que ele vivia o reconhecia como um homem de Deus. Então, enfim, o que precisava ser transformado então? E eu quero abordar com vocês, queridos, 3 coisas que foram transformadas na vida de Natanael neste encontro que ele teve com Jesus Cristo. Louvado seja o nome. Aleluia. A primeira coisa que foi transformada, amados, nós podemos observar no versículo 46. No 45, Filipe diz a Natanael que havia encontrado Jesus Cristo. Aleluia. Mas Natanael responde assim: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Nós sabemos, amados, que Jesus, nascido em Belém, depois que voltou do Egito, se refugiou na Galileia, em Nazaré, que era um lugarejo pequeno, de má fama, era um entreposto do exército romano. Ali haviam muitas mulheres que eram mães solteiras. Estudiosos dizem que ali havia prostituição. Não era uma cidade de boa fama, portanto uma cidade que recebia toda uma carga preconceituosa dos religiosos. Haveria algo de bom vindo de Nazaré? Aleluia. Esta cidade foi honrada, esse lugarejo foi honrado, porque ali viveu alguns anos o maior homem da história do mundo, Jesus Cristo. Queridos, Natanael tinha um preconceito com a cidade de Nazaré. Certamente, até pela sua história religiosa, muitos outros preconceitos Natanael tinha. Preconceito é um conceito pré-estabelecido daquilo que não se conhece. Mas o encontro que ele teve com Jesus mudou os seus conceitos. Toda aquela comunidade religiosa da época tinha muitos preconceitos com pessoas de outras regiões, como eram os galileus que moravam na Galileia, que eram tidos como homens incultos, ignorantes, homens do campo, enquanto Jerusalém era um grande centro, uma cidade, a cidade de Deus, o centro econômico, o centro do poder, o centro do poder da religião judaica. Mas Jesus
foi aos galileus para chamá-lo para fazer uma grande obra. Jesus quebrou esses paradigmas, se aproximando das mulheres, dos estrangeiros, dos pecadores, dos leprosos e de tantos outros que a comunidade judaica, conhecedora da palavra de Deus, mantinha uma distância tremenda. Este encontro com Jesus, Aleluia a Deus. quebra esses preconceitos. Aquele a quem ele tanto esperava, aleluias, o Filho de Deus, aleluias, vinha de um lugar inesperado. Quem sondaria o pensamento do Senhor? Se ele diz em sua palavra que a sua pregação é loucura para os homens, o Senhor é especialista em confundir o pensamento humano. Quantas vezes, queridos, nós somos assaltados por circunstâncias em nossa vida que nós não entendemos, mas aquele que providenciou o Salvador da humanidade de um lugar tão esquecido, de um lugar tão inesperado, queridos, não seria capaz de nos surpreender também? Não seria capaz de mudar os nossos conceitos? Eita Deus, aleluia. Preconceito religioso que nós temos, irmãos de outras denominações, nós temos que, antes de ter qualquer conceito a respeito deles, basear, fundamentar este conceito no amor, queridos. Deus, aleluia. Aleluias. Preconceitos. Aleluia, Pai. Amados, nós podemos perceber aqui que Natanael tinha um preconceito muito delicado contra as coisas de Deus. Natanael ousava pensar que daquele lugar, que fazia parte do povo escolhido de Deus no Antigo Testamento, não poderia vir algo de bom. Quantos têm um conceito pré-estabelecido sobre as coisas de Deus e não valoriza o que Deus valoriza? Quantas pessoas acham que em determinadas áreas da sua vida o que vale é o que ele pensa, não o que Deus pensa? No meu relacionamento conjugal, mando eu, não é a palavra de Deus. No meu relacionamento íntimo, mando eu, não a palavra de Deus. Não interessa o que Deus, qual o conceito de Deus a respeito desse assunto. Eu já tenho o meu conceito. A minha vida como solteiro, o que eu faço dela, de algumas áreas, inclusive da minha sexualidade, cabe a mim. Porque o mundo não me julga. Deus não precisa entrar nesta área. Eu já creio em Deus, eu já vou à igreja, eu até dou o meu dízimo, mas nesta área eu não preciso respeitar os conceitos de Deus. É, papai, é verdade, Deus. Amados, Jesus era dizimista? Eu pergunto para vocês. A área de finanças é uma área que foi muito bem tratada por Jesus Cristo. Ele mesmo disse sobre os fariseus que eles eram hipócritas, que dizimavam do cominho, do coentro, e se esqueciam do que era importante, da misericórdia, do amor. Ele chamaria os fariseus de hipócritas se não fosse ele dizimista. Ele mesmo disse que ele veio para cumprir a lei. Ele mesmo disse que dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitas pessoas
não entendem que a área de finanças da nossa vida deve ser controlada pelo que Deus acha, de como Deus acha que ela deve ser, que nós temos responsabilidades, nós temos que expressar a nossa gratidão e a nossa adoração através da área de finanças. Não, o que importa é o que eu penso. Então há muitos no seio da igreja, há muitos preconceitos estabelecidos sobre muitos assuntos tratados na palavra do Senhor. E o nosso encontro com Jesus, aleluia, o nosso encontro com Jesus deve mudar todas as áreas da nossa vida. Viver, adorar o Senhor em verdade e em espírito. Não é cantar hinos, é entregar todas as áreas da nossa vida ao Senhor. Não é entoar hinos no culto, mas entregar todas as áreas. O Senhor achar agradável em nossas vidas todas as áreas da nossa vida. Então o encontro com o Senhor, querido, muda, querido. Conceitos, deve transformar conceitos em nossa vida. Nossa vida com Ele deve ser norteada pelo que Ele acha a respeito disso. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma segunda coisa que Jesus transformou em Natanael neste encontro que teve com ele. Vamos ler o versículo 47 e 48. Aleluia. Jesus vai a Natanael aproximar-se e disse, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há dúvida. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Aleluia. Glória a Deus. Amados e amadas, aleluia. Meus queridos, aquele homem curioso, que foi pronto, que foi rápido em atender o convite de Filipe e em conhecer Jesus. A Bíblia diz que ele aceitou o convite de ir e ver. Quando se aproxima de Jesus, sabe-se lá como estava aquele coração ansioso ou até mesmo cheio de dúvidas para encontrar com o Messias. E Jesus, queridos, conhecendo o coração de Natanael, pois a própria palavra diz que Jesus já tinha visto ele antes deste encontro. Diz a ele: aí vai um israelita em quem não há dolo, um israelita filho de Abraão, um israelita zeloso com a lei, conhecia, mas também conhecia a maneira de chamar a sua atenção. Jesus chama a atenção de Natanael. E Natanael então diz assim: de onde me conheces? De onde me conheces? Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Amados, Natanael tem toda a sua expectativa de vida mudada nesta pergunta: de onde me conheces? Quem é este que eu acabo de conhecer? Quem é este que me conhece?
sem que eu o conheça, sem que eu o tenha visto. Quem é esse que me conhece no íntimo, que me sonda, que conhece a palavra que ainda não saiu da minha boca, que conhece os meus desejos, as minhas necessidades? Quem é este? De onde me conheces? Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus disse que tinha visto ele antes de o Filipe o chamar, quando ele estava debaixo da figueira. Os estudiosos dizem que ele estava estudando a palavra debaixo da figueira. Exatamente esse texto de Jacó em Gênesis 28, 10 a 22, que diz, num determinado momento, que Jacó, num sonho, viu os anjos subindo e descendo do céu. Ele estava lendo esta palavra, Jesus estava falando deste fato. Quem é este Todo-Poderoso que vê todas as coisas? Aleluia. Aleluia. Oh, glórias. Quem é este? Quem é este que me viu? Aleluias. Quando ainda estava perdido, escravo do álcool, vivendo em trevas, flertando com as drogas, com a prostituição. Aleluias. Com aparência de alegria, mas apodrecendo por dentro. Quem foi este que me viu? Quem foi este? Quem é este que me conhece? Aleluia! Quem é este que te via nas bocas de fumo? Quem é este que te via em adultério? Quem é este que te via furtando? Aleluia! Este é aquele que havia marcado um encontro contigo, como foi com Natanael. No começo da passagem, no versículo 43, diz assim: e no dia imediato, houve um dia em que nós nos encontramos com Jesus. Olha, uma transformação completa em nossas vidas, uma mudança das nossas expectativas. Vejamos, amados, qual é a conclusão, a constatação que Natanael chega quando Jesus revela a ele sobre a sua própria vida. Ele diz assim: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quantos caminharam com o Senhor? Quantos das multidões viram as maravilhas do Senhor e não chegaram nessa conclusão? Como Natanael é um homem estudioso, conhecedor da palavra do Senhor, ele tem uma revelação profunda sobre Jesus. Jesus era o mestre. O mestre naquela época era aqueles que eram dignos de ser seguidos. Os mestres rabínicos tinham discípulos que o seguiam. Jesus era o rabi, é o nosso mestre, aquele que é digno de nós seguirmos, queridos. O Filho de Deus, aquele que tem toda a autoridade do céu e da terra. O Rei de Israel. Natanael está falando: você é o homem da promessa, é o homem que eu queria encontrar, é o homem das Escrituras, o Filho de Davi. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Amados, Natanael é um homem ligado. É um homem ligado. Ele estava ansioso pela manifestação do seu Salvador na sua vida. Com a chegada, todas as suas expectativas de vida são mudadas. Nós sabemos da caminhada dos discípulos. Natanael é o mesmo que Bartolomeu. Natanael deixa tudo de lado para seguir
a Jesus, para conhecer a Jesus. Há uma mudança, querido, na sua vida, na maneira de ver a vida através desse encontro com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Oh, aleluias, amados. Aleluias. Queridos, Jesus muda a nossa expectativa. Eu creio, meu filho. O que você está esperando? Senhor da glória. Pois saiba, se você já teve um encontro pessoal com Jesus, você encontrou o que você estava procurando. Aquele que é capaz de resolver qualquer problema que você tem, você já encontrou. Você já encontrou a solução dos seus problemas. Você já encontrou. Eu espero que todos aqui já tenham tido esse encontro genuíno, grande Deus, com Jesus, que muda os seus conceitos, que muda a sua expectativa da vida. Aquele que tem Jesus como Senhor, acaso temerá alguma coisa? Acaso terá dúvida de algo? Queridos, aleluia, vocês não estão em nenhum outro lugar senão na mão do Deus Todo-Poderoso. Você pode olhar para o lado e ver uma tormenta, pode olhar para frente e ver um deserto, olhar para a sua esquerda e ver um vale, mas esta é a paisagem dos seus olhos, porque verdadeiramente você está na mão, na destra poderosa de Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Jesus veio para quebrar paradigmas religiosos. Amados, aquela mulher adúltera, vocês já imaginavam que ela estava no corredor da morte? Como esses filmes americanos, existem aquelas pessoas que estão no corredor da morte, prontas para serem mortas. Ela estava no corredor da morte. Ela teve um encontro com Jesus. Jesus mudou a expectativa da vida dela. Jesus se encontrou com Zaqueu, um ladrão, um corrupto, e Jesus mudou as suas expectativas, o seu conceito de vida. Aleluia! Amados, como qualquer morador de rua, invisível aos olhos de tantas pessoas, aqueles leprosos eram excluídos da sociedade. Jesus se aproximou, os curou, mudou a história da vida deles. Amados, aquela mulher hemorrágica, excluída da sociedade, teve um encontro com o Senhor. Amados, eu não sei qual é o seu problema, aonde você está. O meu Senhor Jesus Cristo era um homem que descia às sepulturas para ressuscitar os mortos. Era um homem que parava, amados, ele parava o funeral. Ele parava o funeral para ressuscitar os mortos. Ele encontrava aqueles que precisavam dele em qualquer lugar. Aleluia! Tudo isso é capaz, porque nós nos encontramos com Jesus. E este foi o maior milagre das nossas vidas. Mentirosos, perniciosos, pecadores, todas essas coisas nós éramos. Que me perdoem aqueles que não estão. Estou falando de uma maneira geral. Mas nós nos encontramos com Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, autor da vida, aquele que nos ama. E Ele mudou os nossos conceitos. E deve completar essa obra. Se ainda não fez, nós temos
que abrir o nosso coração. Ele em todas as áreas da nossa vida, Ele tem o controle. Ele possa fazer um milagre completo em todas as áreas da nossa vida. Que Ele mude as nossas expectativas, amados. Não há temores. Nós temos que constantemente, aleluia. Hoje, depois do jantar na casa do pastor Ricardo, lá tem 2 espelhos lindos ali, que é para ele ficar se olhando, né, pastor? Ali e tal, se penteando. Se penteando não dá, né? Não dá trabalho. Amados, Aleluia. às vezes eu falava para ele, nós temos que olhar para o espelho e começar a falar com a gente. Olhar assim para nós mesmos e dizer: meu Deus é grande, é poderoso. Eu tenho a alegria da salvação. Deus me sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Oh, glória. Queridos, essa palavra impossível, ela não existe no dicionário de Deus. Para Ele é tudo normal, sobrenatural, natural, é tudo a mesma coisa. Há impossíveis para nós. Para Ele, nada pega Ele de surpresa. Não tem surpresas, Ele conhece tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria compartilhar com vocês um terceiro aspecto que Ele muda em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Jesus transforma o nosso futuro com as suas promessas. Vejamos o versículo 50 e 51. Ao que Jesus lhe respondeu: por que disse que vi debaixo da figueira cresce? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre os filhos do homem. Amados, nós sabemos que esse texto fala da experiência que Jacó teve. Natanael conhecia a experiência dos homens de Deus do Antigo Testamento. Ele conhecia, aleluias, sobre o nascimento de Isaac e a promessa que Deus tinha na vida de Abraão. Ele conhecia, aleluias, sobre a vida de Moisés, que conduziu aquele povo em triunfo, o mar se abriu. Ele conhecia as vitórias de Josué, ele conhecia as vitórias de Davi, ele conhecia Daniel, da cova dos leões, ele conhecia o episódio da fornalha ardente, ele conhecia muitas maravilhas que foram operadas na vida dos homens do Antigo Testamento. Mas Deus estava dizendo para ele agora é a sua vez. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto. Agora é você que vai ter experiências sobrenaturais comigo. Aleluia. Agora somos nós, amados, que veremos a glória de Deus. Sabendo que a glória de Deus, aleluia, ela habita em vasos de barro. O maior milagre será as pessoas verem Cristo em nós, uma transformação total em nós. Os milagres, amados, eles atraem a nossa atenção, como a sarça ardente atraiu a atenção de Moisés. Ele evidencia uma manifestação de Deus. É maravilhoso nós vemos os milagres de Deus acontecendo no seio da igreja. A cura, a libertação é maravilhoso. Deus de glória. É maravilhoso. Mas nos dias em que vivemos, queridos, o maior milagre
é nós vermos uma igreja que busca o Senhor, que o adora com verdade, que o busca, que não se conforma com esse mundo, não se conforma com a sua vida espiritual, que deseja ser transformada dia a dia, de glória em glória, vitória em vitória. Amados, aleluia. Um milagre total foi e é o nosso encontro diário com o Senhor Jesus. E assim, meus amados, eu encerro essa ministração agradecendo a oportunidade que me foi dada, esperando que vocês entendam que vocês têm aquilo que vocês precisam. Vocês têm o Senhor Jesus. E se há entre nós alguém que não teve esse encontro com o Senhor, que não recebeu um convite de vai e vê, esta noite eu lanço esse desafio para você. Você quer conhecer Jesus Cristo? Abra o seu coração, porque Ele vai habitar no seu coração. Há alguém aqui entre nós que não conhece o Senhor Jesus? Há alguém que gostaria de entregar-se a Jesus Cristo para mudar os seus conceitos, a sua expectativa de vida, para receber as promessas do Senhor e mudar o seu futuro? Há entre nós alguém? Se houver entre nós, eu gostaria que viesse aqui à frente. Esse é o tempo, amados. Como chegou o dia de Natanael, chegou o teu dia. Talvez chegou o teu dia de se reconciliar com o Senhor. É verdade. Há entre nós aqui alguém, queridos, que deixou os caminhos do Senhor e quer se reconciliar com o Senhor esta noite. Eita Deus! O tempo é agora. Amado, eu não vos conheço alguns dos irmãos de outras oportunidades, mas o Senhor te conhece. O Senhor sabe da tua necessidade, sabe das tuas dúvidas, sabe realmente o que você deseja, do que você precisa. Talvez você não precise em absoluto de nada que este mundo possa te dar, nem do emprego, nem de um bem material. Verdadeiramente você está precisando ter um encontro com Jesus, um reencontro com Jesus. Por isso eu insisto, se há entre vós alguém que deseja se render ao Senhor, Glória a Deus, aleluia. 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 O meu coração está em paz, porque a palavra foi pregada. Aleluia. E aleluias, e a oportunidade foi dada, meus amados. E assim eu passo o microfone para o nosso pastor aqui, pastor Ricardo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Em formas palmas de Jesus. Amará, Senhor da Lavai. O Senhor nessa noite quer abrir o céu para a minha vida.